Boa noite a todos e todas, começando mais um Resumo com o Bernardo, o melhor resumo de investimentos do Brasil, em que eu te falo tudo o que aconteceu no dia de hoje, aqui no Brasil e fora, e que afeta os seus investimentos e o seu dinheiro. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020, e eu queria começar esse vídeo agradecendo, porque eu acabei de bater 10 mil seguidores aqui no Instagram, faz um tempinho, algumas horas, e isso é graças a você que está assistindo, que compartilha esse vídeo sempre com outras pessoas, marca pessoas aqui embaixo, que eu sempre peço para elas também receberem meu conteúdo. Eu só tenho conseguido atingir mais pessoas e ajudar mais brasileiros e brasileiras a investir melhor o seu dinheiro por conta da sua ajuda. Então, muito obrigado, meu sincero muito obrigado. Vamos lá falar de investimento hoje. Ibovespa abriu de manhã em alta, o Ibovespa Futuro também estava em alta. Antecipei que seria um dia de alta e não foi um dia de alta, foi um dia de queda. No meio do dia, na verdade no meio da manhã, a bolsa começou a ceder, começou a perder sustentação e aí fechou o dia em menos 0,23% para 85.468 pontos do Ibovespa. Nosso termômetro do maio vermelho continuou no verde. Valorização de 6,16% no mês, faltam só 3 dias para o mês acabar. Quarta, quinta e sexta, só 3 pregões. Vamos ver como vai se comportar o Ibovespa. IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,43%. Bolsas americanas, S&P subiu 1,23%. Dow Jones subiu 2,17% e Nasdaq subiu 0,17%. Dólar, mais uma queda. São 5 pregões seguidos de queda da moeda estrangeira, caiu 1,96% para R$ 5,35. 7% de queda em 5 pregões é a maior queda desde o final de outubro de 2008, quando os governos e bancos centrais, lá na crise americana, a crise financeira de 2008, esses governos e bancos centrais finalizaram o início dos pacotes de ajuda e isso trouxe uma maior confiança por parte dos investidores naquela época, lá em 2008. Bitcoin caindo agora 2,70, petróleo Brent, que é o petróleo europeu, subiu hoje 1,32 para 36 dólares e o petróleo WTI subiu 0,21% para 33,95, quase 34 dólares. Os dois se aproximaram e os dois tentando passar e sustentar a alta acima dos 35 dólares. Lembrando sempre daquela linha psicológica, 40 dólares é o valor mínimo que a cotação do petróleo WTI precisa estar para os produtores do Texas, produtores americanos, terem viabilidade econômica e viabilidade financeira na extração, produção e distribuição do petróleo americano. Vamos falar então aqui de notícias brasileiras em primeiro lugar, começando pelo Ibovespa. Ibovespa na contramão das bolsas americanas que tiveram essa alta, Ibovespa teve queda no dia de hoje. Foi puxada pelos bancos. Os bancos tiveram uma forte desvalorização e os bancos, o setor financeiro representa 16% do Ibovespa. Vamos lembrar que o Ibovespa não é um investimento, não existe você investir no Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira teórica de ações e aí cada ação tem pesos diferentes. Dentro desse índice, dentro dessa carteira teórica, os bancos têm 16% do Ibovespa. Muita coisa, com essa queda forte dos bancos, o Ibovespa também cedeu. Queda dos bancos, olha só, Bradesco caiu 4,13%, Itaú caiu 3,96% e Banco do Brasil caiu 2,25%. Por que que o Banco do Brasil caiu depois? É um ajuste à forte alta que teve ontem, mais de 13%, se eu não me engano. Foi a grande alta do Banco do Brasil no dia de ontem. Itaú e Bradesco, mas junto com o Banco do Brasil, o setor financeiro, preocupações com crédito e impacto da crise econômica, da recessão econômica sobre a atividade de crédito, que é a principal fonte de receita dos bancos. E como que o provisionamento, aquele dinheiro que os bancos separam, deixam de lado para suportar alguma perda, algum calote, como que esse provisionamento pode também impactar os resultados dos bancos nos próximos trimestres. Varejistas, por outro lado, subiram muito forte hoje. Magazine Luiza foi quem mais subiu 6,75%, depois de ter reportado resultados melhores do que esperado. Ela conseguiu aumentar as vendas em 7% no mês passado, mesmo com mais de 70% das lojas fechadas no Brasil por conta do coronavírus. O lucro caiu forte pelo impacto da pandemia, mas a Magalu se posiciona e tem se posicionado como a varejista mais bem posicionada no varejo eletrônico, e-commerce
em plataformas omnichannel, ou seja, ela tem uma forte presença no e-commerce e com o aumento das vendas online e das transações online, a Magalu, não Via Varejo, a Magalu tem tudo para se dar bem e para crescer cada vez mais. Bem interessante isso. Olha, só nos últimos tempos teve um crescimento de 138% da sua operação online só em abril e de 203% em maio, só em maio até o dia 20, ou seja, estourando aí, explodindo o e-commerce da Magalu. Bolsas de Nova York e mais Europa repercutiram notícias sobre os novos desenvolvimentos de vacinas. Falei para vocês ontem à noite, já no final, já tinha fechado o pregão da Novavax, que está desenvolvendo uma nova vacina e está começando a testar com os seres humanos. Isso repercutiu no pregão de hoje. E também a Merck, que é uma grande, gigantesca farmacêutica, não tinha anunciado ainda nenhuma pesquisa nesse sentido, começou também a fazer testes da sua vacina em humanos. Tensões entre Estados Unidos e China não cederam. Estados Unidos colocaram hoje mais de 30 empresas chinesas numa lista restrita em observação de talvez serem suspensas de realização de negócios. E a Casa Branca está considerando uma grande lista de sanções contra oficiais, políticos, negócios e instituições chinesas. Então essa guerra comercial e tensões políticas entre as duas maiores economias do mundo continua a todo vapor. Já falamos de crise política e crise internacional, crise política agora aqui no Brasil. Hoje foi o dia do governo do Rio de Janeiro estar na mira dos holofotes políticos e da imprensa. O governador Wilson Witzel está sendo alvo de uma operação que é a operação... esqueci o nome, não anotei. Uma operação que investiga superfaturamento, corrupção e desvio de dinheiro na criação de hospitais campanha contra o coronavírus. Em uma reportagem que eu li, disseram que até caixa d'água teve superfaturamento. Pelo amor de Deus, né? Mas o Witzel disse que, em primeiro lugar, ele é inocente, em segundo lugar, que ele não renuncia, e em terceiro lugar, que isso é uma revanche, não uma revanche, é uma retaliação do presidente Jair Bolsonaro pelas críticas que o Witzel tem feito à condução do combate ao coronavírus no plano federal. Vamos lembrar que na reunião ministerial divulgada na sexta-feira, o Bolsonaro xingou forte o Witzel e o João Dória, o governador de São Paulo. O Dória aqui em São Paulo saiu em defesa do Witzel, falou que o autoritarismo do Bolsonaro está passando dos limites. Aqui só uma análise, não estou defendendo ou criticando nenhum dos dois. Mas é importante, enfim, esse desenvolvimento dessa crise política no Rio de Janeiro. Ainda a política, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que tem expectativa de realizar 22 leilões de aeroportos em março de 2021. O planejamento dele continua. E de mais 21 aeroportos em 2022. Então, ele quer continuar com a agenda de privatização e concessão para a iniciativa privada de grandes, não grandes aeroportos, mas de aeroportos ao redor do Brasil. Por falar em aeroportos, a Latam, maior companhia aérea da América Latina, entrou com um pedido de recuperação judicial, que a gente chama de Chapter 11, nos Estados Unidos e também no Chile. Ela deve mais de 18 bilhões de dólares, é a dívida atual da Latam, para mais de 100 mil credores, muito dinheiro. Algumas análises surgiram. Primeiro, se a Latam restringir suas operações no Brasil, Azul e Gol poderiam se beneficiar de alguma forma. Pra vocês terem uma ideia, a sobreposição de rotas entre Gol e Latam é de 80%. De 10 lugares que a Latam voa, 8 desses lugares a Gol também voa. Se a Latam remover parte dessas rotas, só vai sobrar Gol. A Gol pode se beneficiar e a Azul também pode se beneficiar. As duas empresas, elas são menos afetadas, têm menos exposição a rotas internacionais. Isso é o que pesou muito na Latam. Ela tem muitos voos internacionais de longa duração, de altos custos, aviões maiores. Tudo isso pesou na saúde financeira, nos problemas financeiros da empresa nesse momento de coronavírus. Azul e Gol são mais concentradas em rotas nacionais, domésticas, portanto menos afetadas pelo coronavírus, apesar das ações terem desabado também. O Roberto Alvo, presidente executivo da Latam, disse que essa é uma crise sem precedentes na história da aviação e que nenhuma empresa aérea poderá sobreviver sem a ajuda dos governos. Achei isso bem interessante, as aéreas estão apostando forte que os governos vão ajudá-las. Aqui no Brasil, o planejamento que está sendo conversado com Paulo Guedes, Bolsonaro e BNDES
é que cada uma das 3 maiores empresas brasileiras, Azul, Gol e Latam, recebam cada uma 2 bilhões de reais em ajuda financeira. Seria um pacote de 6 bilhões de reais no total. Coronavírus no Brasil, foram 1.039 mortes reportadas nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil passa de 24 mil mortes, se aproximando fortemente dos Estados Unidos como o pior país do mundo em número de casos e mortes do coronavírus. Os Estados Unidos continua a ser esse pior país, mas ele já está numa curva de declínio. Uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Washington, previu 125 mil mortes no Brasil até agosto por conta da pandemia. Já são quase 25 mil, seriam mais 100 mil mortes, 4 vezes o que já morreu até agora, nos próximos 3 meses, junho e julho, 2 meses, junho e julho até o começo de agosto. Números bem preocupantes. Coronavírus aqui no Brasil, até faltou a voz. Ainda sobre coronavírus no Brasil, João Dória amanhã aparentemente vai publicar as instruções e o planejamento do Estado de São Paulo para a remoção e o alívio da quarentena no Estado. Vamos ver o que vai vir e vamos ver como que o mercado vai reagir, como as empresas vão reagir. Eu não sei se as empresas vão voltar às suas atividades normais, se eu vou voltar a frequentar um restaurante, cinema, academia, enquanto não tiver uma vacina. Suspeito que parte da população pense da mesma forma e o impacto econômico continue bem negativo. Amanhã também é importante, tem divulgação de números da economia americana, tem divulgação das reservas de petróleo nos Estados Unidos também, para saber como que anda o nível e como que a indústria petrolífera ou petrolífera pode e vai reagir nas próximas semanas à demanda da principal commodity do mundo. Quero agora, por favor, que você marque 3 pessoas aqui embaixo, 3 pessoas aqui no comentário que precisam ver esse vídeo e precisam receber esse conteúdo para saber o que aconteceu no mundo hoje, o que aconteceu de importante que afeta o dinheiro e os investimentos dela. Conto muito com o seu apoio e, mais uma vez, muito obrigado por me ajudar, por fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e por mais de 10 mil seguidores aqui no Instagram. Rumo aos 100 mil. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!